Bom, então na aula de hoje, como último tema de espaços compactos, a gente vai falar um pouquinho sobre compactificação de espaços que são localmente compactos. Então, primeiramente, a definição de espaços localmente compactos, né? Um espaço X é dito localmente compacto se X admite uma base de vizinhanças compactas, tá? Então, na definição de base de vizinhança para espaços topológicos, se eu consigo fazer uma escolha no qual todos os elementos dessa base, para cada x, todos os elementos são compactos na topologia de x, então esse espaço é dito localmente compacto, ok? Então, uma primeira proposição, a gente tem garantido que se o espaço é Hausdorff, então ele vai ser localmente compacto se e somente se para cada x existe ao menos uma vizinhança compacta. Tá? Então, em geral, pela definição, eu preciso ter toda uma base de vizinhanças compactas, mas se o meu espaço é Hausdorff, basta eu verificar que para cada x existe ao menos uma vizinhança compacta. Ok? Então, a implicação segue trivialmente da definição, né? Uma vez que eu tenho uma base de compactos, eu consigo pelo menos uma vizinhança compacta para cada elemento x no espaço topológico. E agora, para a implicação contrária, eu vou, para cada x no espaço topológico, eu vou definir essa família de conjuntos de x, né? Então, é a família natural para a gente poder demonstrar essa proposição, né? Então, bx aqui para mim vai ser o conjunto de todas as vizinhanças de x, tal que essa vizinhança é compacta. Tá? Então, o que eu vou querer demonstrar é que esse bx aqui é de fato uma base de vizinhanças de x. Por hipótese, a gente tem que bx é não vazia. Isso porque existe pelo menos uma vizinhança compacta, ok? Então, aí pelos teoremas, proposições de base de vizinhança, o que eu tenho que verificar, proposição não, pela definição de base de vizinhança, o que eu tenho que verificar aqui é que para cada vizinhança arbitrária de x, eu deveria ser capaz de encontrar um elemento de bx que está contido nessa vizinhança de x arbitrária. Ok? Então, primeiramente, vamos fixar um U0 pertencente a Bx, uma vez que ele é diferente de vazio, eu fixo essa vizinhança e agora eu vou tomar uma vizinhança arbitrária de x, ok? Então, defina V agora como sendo o interior da interseção de U0 e U, tá? U0, a minha vizinhança fixa, e U, essa vizinhança arbitrária aqui que eu estou escolhendo, tá? Então, V é igual a U0 interior dessa interseção, ok? Então, a gente observa que uma vez que U0 e U são vizinhanças de x, e aqui eu estou tomando simplesmente o interior dessa interseção, eu observo que V também é uma vizinhança aberta de x em x. Mais ainda, V está contido em U0. Isso implica que V é vizinhança aberta de x em U0. Né? U0 agora eu estou enxergando ele como um subespaço de x, ok? Agora a gente observa que U0 é Hausdorff e compacto, tá? Por hipótese, existe uma vizinhança compacta e esse U que eu estou fixando aqui esse U0 que eu estou fixando é justamente a vizinhança que eu tenho a existência por hipótese, tá? Claro, está em Bx e por definição de Bx eu estou tomando ele como sendo compacto, ok? Então, U0 é Hausdorff, porque é subespaço de Hausdorff, e é compacto, porque eu estou tomando ele em Bx, né? Então, pelo teorema que a gente havia demonstrado na aula passada, na verdade pela demonstração do teorema, a gente viu que espaços de Hausdorff compactos são espaços regulares. Então, a gente tem concluído aqui que U0 é um espaço regular.
tá? Então, agora a gente vai utilizar a seguinte proposição que a gente demonstrou para espaços regulares. Aqui, né? Então, uma caracterização, na verdade, né? Um espaço é regular se e somente se, dado um aberto e um elemento dentro desse aberto, eu conseguia um aberto aí na minha topologia, tal que A pertence a V, que está contido no fecho de V, que está contido em U, né? Então a gente vai usar essa caracterização aí de espaços regulares para demonstrar a nossa proposição, né? Então, eu tenho V, uma vizinhança aberta de X em U0, o zero regular, então existe um outro aberto W em U0, tal que X pertence a W, que está contido no fecho de W agora, no fecho da topologia de U0, ok? Tá? Então eu estou denotando fecho na topologia de U0 e o fecho de U0 contido em V, tá? Que está contido em U. Eu afirmo agora que esse W que a gente encontrou como sendo um aberto em U0, na verdade ele é um aberto do espaço topológico X, né? Então, o fato de W ser aberto em U0 significa que existe W1 aberto em X, tal que W se escreve como U0 interceptado com W1, ok? Então, W é igual a V inter W, isso porque W está contido em V, mas W é igual ao 0 inter W1, né? Então eu tenho essa igualdade, V inter o 0 inter W1, no entanto V está contido em U0, ok? Então W é igual a V inter W1. V é aberto em X, W1 é aberto em X também. Então a gente conclui que W é um aberto em X, ok? Então, o fecho de W em U0 é de fato uma vizinhança de X, porque ele contém o W e W é um aberto em X contendo o meu elemento X, certo? Então X tem que estar no interior desse conjunto aqui, agora o interior tomado na topologia de X, né? Então estou concluindo aqui que o fecho de W na topologia de U0 é de fato uma vizinhança de X, falando agora da topologia de X, né? Agora a gente observa o seguinte, o que falta demonstrar aqui, observar, é que isso daqui na verdade é um compacto da topologia de X, né? Então eu observo que o fecho de W em U0 é na verdade fechado, ok? Porque eu estou tomando fecho em U0 no compacto U0, tá? Então, pelos resultados que a gente demonstrou na aula retrasada, a gente tem que fechado em compacto é compacto, ok? Então, esse conjunto é de fato compacto em U0, tá? Isso implica que esse conjunto, na verdade, é compacto em X. Isso porque a função inclusão aí de U0 até X é uma função contínua, né? A gente sabe que a imagem contínua de compacto é compacto. Então a gente conclui que esse conjunto aqui pertence a Bx, né? Então eu estou dado uma vizinhança arbitrária de X, eu estou encontrando uma vizinhança compacta de X que está contida em U. Então a gente conclui a demonstração da nossa proposição, tá? Então, alguns exemplos, né? Espaço de Hausdorff compacto é sempre localmente compacto, tá? O espaço euclidiano, Rn, é um espaço de Hausdorff localmente compacto que não é compacto, tá? E X, um espaço infinito qualquer com a topologia discreta,
é sempre localmente compacto, mas não é compacto. Tá? Então, vou deixar como um exercício para vocês demonstrar que espaços de Hausdorff localmente compacto. Então, vou deixar como exercício para vocês demonstrar que espaços de Hausdorff localmente compacto são espaços T3. A gente havia demonstrado que espaço de Hausdorff compacto é T4, então se a gente troca a propriedade de compacidade pela propriedade de localmente compacto, a gente obtém a implicação de T3. Isso eu vou deixar como exercício para vocês, um primeiro exercício. E um segundo exercício que eu vou deixar é com respeito ao produto. Tá? Então, seja xi, espaços topológicos não vazios, aí, indexados num conjunto não vazio. Então, o produto é localmente compacto se e somente se para cada i no meu conjunto de índices xi é localmente compacto e existe aí um subconjunto de índices finito, tal que xi é compacto para todo i no complemento desse conjunto finito. Né? Então, a fim de que o produto seja localmente compacto, os xi's eles têm que ser todos eles têm que ser localmente compactos, mas eles têm que ser todos compactos a menos de um subconjunto finito de índices. Tá? Então, eu vou deixar essas duas afirmações aqui, essas duas proposições como exercício aí para vocês. Tá? Bom, agora antes de introduzir o conceito de compactificação de Aleksandrov propriamente dito, vamos introduzir um conceito mais geral de compactificação de espaços de Hausdorff. Tá? Então, seja X um espaço de Hausdorff, o par Yφ é dito compactificação de X se Y é um espaço de Hausdorff compacto e φ é um mergulho de X em Y, de modo que a imagem de φ seja um subespaço denso em Y. Tá? Então, φ é um homeomorfismo aí de X até algum subespaço D de Y e D subespaço denso em Y. Tá? Então, esse par satisfazendo essas duas propriedades é chamado de compactificação do espaço topológico X. Tá? Então, a compactificação de Aleksandrov é um caso particular dessa definição que a gente está introduzindo aqui, e a gente vai introduzir a compactificação de Aleksandrov no seguinte teorema. Então, seja X um espaço de Hausdorff localmente compacto e que não é compacto. Ok? Agora, seja P um elemento que não pertence ao espaço topológico. E eu vou definir x estrela como sendo x união com P. Ok? Então, observe que aqui eu estou construindo um novo conjunto que é simplesmente x mais um elemento que não estava em x. Tá? Então, é por isso que a compactificação de Aleksandrov é chamada também de compactificação de um ponto. Né? Você tem um espaço topológico Hausdorff, localmente compacto que não é compacto, e você adiciona um ponto nesse espaço a fim de compactificar ele. Tá? Então, defina a seguinte coleção de conjuntos, BP estrela, dessa forma. Né? Então, BP estrela simplesmente é P união com complementar de K, onde K é compacto em X. Tá? Então, X já é um espaço topológico, ele já tem uma topologia associada, então eu posso falar de compactos aí em X. Né? Então, essa coleção de subconjuntos de X estrela é simplesmente P unido com complementares de K, onde K é compacto em X. Tá? E para cada X em X, no espaço topológico inicial, o meu Bx estrela vai ser simplesmente o Bx, onde Bx aqui
é base de vizinhança de X agora no espaço topológico X, tá? Então a gente tem as seguintes conclusões. Primeira delas, a família Bx' para X, pertencente a X', define, né, as famílias, né, definem uma topologia em X' para a qual essas coleções aqui são base de vizinhança de X, tá? E a topologia induzida em X como subespaço de X' coincide com a topologia original. A segunda conclusão é que X' é um espaço de Hausdorff compacto. E a última conclusão é que X é um subespaço aberto e denso em X'. Tá? Então, nesse caso, X' é chamado de compactificação de Alexandrov ou, como eu já havia dito, compactificação de um ponto. Tá? Então, aqui, o que nós estamos fazendo é tomar o seguinte par, né? X' I, onde I é a inclusão, né, de X em X', ok? Então, à luz da definição anterior, né, a gente chama de compactificação um par, né, um espaço, um conjunto e um espaço topológico e uma aplicação. Né? Então, nesse caso, esse par é dado por X' e I, onde I é a inclusão de X em X'. Tá? Então, o item A desse teorema, a gente basicamente tem que utilizar a caracterização de topologia partindo das famílias nas quais a gente tem que é base dessa topologia. Tá? Então, eu vou deixar como exercício o item A desse teorema. Tá? Mas, nesse caso, a topologia na qual Bx' vai ser uma base se escreve dessa forma. Né? São todos os subconjuntos de X, tal que para cada X em U existe um V em Bx, aqui Bx', claro, tal que V está contido em U. Né? Então, são os conjuntos para o qual Bx' atua como base. Ok? Bom, então vamos demonstrar o item B desse teorema, né? Que X' é um espaço de Hausdorff compacto. Tá? Então, uma vez que X é Hausdorff, para ver que X' é Hausdorff, né? E sabendo que X' é simplesmente X unido com um ponto adicional, basta eu verificar que esse ponto adicional P pode ser separado dos elementos de X por vizinhanças disjuntas. Tá? Então, com isso eu consigo já verificar a definição para que X seja um espaço de Hausdorff. Tá? Então, assim, dado X, um elemento de X, vou considerar U uma vizinhança compacta de X em X e tomar V como sendo P união com o complemento de U, ok? Então, por definição, U é vizinhança de X em X', basicamente, porque para pontos, né, pela minha construção do Bx', né, para pontos de X que estão no espaço topológico inicial, minha base de vizinhança é simplesmente a base original do meu espaço topológico. Tá? Então, vizinhanças em X também são vizinhanças em X', ok? Então, U é vizinhança de X em X'. E V, também por definição, né? Como U é uma vizinhança compacta, e eu tenho garantido essa vizinhança compacta porque X é, por hipótese, localmente compacto, então, por definição, eu tenho V como sendo P união com complemento de um conjunto compacto, então ele pertence aí a BP estrela, quer dizer, é uma vizinhança, né, uma vizinhança básica no meu ponto P, ok? Muito bem,
Como U inter V é vazio, segue que X é um espaço de Hausdorff. Agora, para ver que X é um espaço compacto, eu vou considerar U como sendo uma cobertura beta de X estrela. Desculpa, aqui X estrela. Para ver que X estrela é compacto, claro, pela definição de compacidade, eu simplesmente considerar U uma cobertura beta de X estrela, uma cobertura beta arbitrária. E o que eu quero fazer é encontrar uma subcobertura finita dessa cobertura. Tá, então, seja o zero um elemento dessa cobertura que contém o meu elemento P. Claro, isso existe porque o caligráfico é uma cobertura de X estrela. Né? Como P é um elemento de X estrela, então tem que encontrar um elemento nessa cobertura que contém o meu elemento P. Tá? Então, note que existe K compacto tal que P união, um complemento de K, está contido em U. Isso porque esse conjunto aqui é um aberto básico contendo P. Né? Sendo U um aberto contendo P, logo uma vizinhança de P em X estrela, eu devo ser capaz de encontrar um aberto básico contido aí em U0. Tá? Então, observe que K é compacto, né? Estou tomando K compacto pela definição dos abertos básicos, né? Então K é compacto em X, o que implica que K é compacto em X estrela. A gente já fez essa argumentação anteriormente, né? Simplesmente eu posso argumentar aqui que a inclusão é contínua, né? Então K, um compacto em X, a imagem da inclusão dele em X estrela é o próprio K, e imagem de compacto por função contínua é compacto. Logo, K é compacto em X estrela. Né? Então, existem o 1 até o N, né? Uma subcoleção finita aí de elementos em caligráfico que cobrem o meu K. Tá? Então, K está contido na união de I igual a N dos UIs aí que eu estou coletando. Tá? Então, com isso, a gente consegue garantir que X estrela é igual a... Aqui está faltando alguma coisa, né? Mas X estrela é igual a união de U0 união com todos os meus U's, os meus U's. Ok? Isso porque essa primeira união aqui cobre todo o meu K e o que falta está contido em U0. Tá? Isso implica, então, que X estrela é compacto, porque eu iniciei de uma cobertura de abertos arbitrária e consegui aí uma subcoleção finita que ainda cobre todo o meu espaço. Tá bom? Então, por último, o que eu quero demonstrar é que X é um subespaço aberto e denso de X estrela, ok? Então, o que a gente faz, a primeira coisa que a gente faz é verificar aqui, desculpem, o complemento de X em X estrela, né? Então, pela definição de X estrela, esse complemento aqui é o conjunto unitário P, o qual é fechado porque X é Hausdorff, né? E em espaços de Hausdorff a gente sabe que os conjuntos unitários são fechados. Né? Então, logo, X é aberto em X estrela. Agora eu quero verificar que X é denso em X estrela. Tá? Então, para verificar que X é denso em X estrela, o que a gente tem que fazer é verificar que o fecho de X é igual a X estrela. Ou, em outras palavras, o que eu quero verificar é que P pertence ao fecho de X. Tá? Então, para isso, eu vou considerar aí um aberto básico da minha topologia em X estrela, contendo P. Né? E pela definição de BP estrela, a gente sabe que ele se escreve dessa forma. Então, é P
união com complemento de K, K compacto em X, tá? Por hipótese, eu sei que X não é compacto, ok? X não é compacto, a gente assumiu que X não é compacto por hipótese, tá? Então, X não pode ser igual a K, uma vez que K é compacto. Logo, X, o complemento de K em X é não vazio, tá? Então, a gente conclui que a interseção de U, aberto básico contendo P, com X pode ser escrita da seguinte forma. Isso é igual a o complemento de K na topologia de X, que está contido em X e é não vazio, interceptado com X. Né? E isso é não vazio. Como U é um aberto básico arbitrário de P, a gente conclui que P pertence ao fecho de X. Né? Então, parti de um aberto arbitrário básico contendo P e demonstrei que a interseção dele com o conjunto X é não vazia. Tá? Isso é uma das caracterizações de fecho. Né? Então, a gente tem que P pertence ao fecho de X. Logo, como só falta P para completar o meu espaço como sendo X estrela, a gente conclui que o fecho de X é igual a X estrela, o que implica que X é denso em X estrela. Tá? Bom, agora a gente poderia se perguntar se a compactificação de Alexandrov é única. Né? Isso porque, na definição de X estrela, a gente tem esse elemento P que não pertence a X. Né? Então, a princípio, esse conjunto ele não é único, porque eu poderia simplesmente definir X estrelas distintos tomando P's distintos, né? Um P, um Q ou qualquer outra coisa, né? Uma vez que eu não tenho nenhuma informação de P, eu só sei que ele é algo que não pertence a esse meu conjunto aqui. Tá? Então, por vezes, esse meu elemento, por exemplo, vai ser tomado como sendo o infinito. Tá? Então, faz sentido me perguntar se a minha compactificação de Alexandrov ela é única. Tá? E a gente vai ver, a gente vê de fato que ela é única por esse exercício aqui, tá? Que na verdade é um resultado um pouco mais forte do que simplesmente a unicidade da compactificação de Alexandrov. Tá? Então, o exercício é o seguinte: sejam x e y espaços topológicos que são homeomorfos e que têm a propriedade de ser Hausdorff, localmente compacto e não compacto. Tá? Então, eu tenho dois espaços aqui que são homeomorfos e cada um deles satisfaz as propriedades aí para eu poder me perguntar sobre a compactificação de Alexandrov de cada um deles. Tá? Então, a conclusão é que, sendo esses espaços homeomorfos, então as compactificações de Alexandrov de x e de y também são homeomorfas. Né? Então, daí segue que a compactificação de Alexandrov para um dado espaço é única a menos de homeomorfismo. Tá? Então, independente desse elemento P aqui que eu estou tomando, o conjunto resultante pode ser distinto, no entanto, eles vão ser, como espaços topológicos, homeomorfos. Ok? Muito bem. O segundo exercício que eu gostaria de deixar aqui é o seguinte, né? É uma construção que ela é bastante útil aí na hora de se verificar exemplos. Né? Então, suponha que eu vou começar de um espaço de Hausdorff compacto e ao invés de incluir um ponto, eu vou remover um ponto. Tá? Eu parto de um espaço compacto, removo um ponto e depois eu volto a fazer a compactificação de Alexandrov desse espaço Y aqui. Tá? Então, o que acontece? Né? Então, é basicamente o que afirma esse exercício aqui. Seja X um espaço de Hausdorff compacto e note que Y definido dessa forma, Y igual a X menos P para algum P pertencente a X,
é um espaço de Hausdorff localmente compacto, tá? Bom, aqui o enunciado está falando para mostrar que y estrela é homeomorfo a x, mas aqui percebo agora que está faltando uma hipótese, tá? Então, a hipótese qual que é, né? A hipótese é se y é não compacto, tá? Lembre-se que para efetuar a compactificação de Alexandrov, a gente está assumindo que o nosso espaço é não compacto, né? Então, a fim de me perguntar que se y estrela é homeomorfo a x, eu preciso que o y seja não compacto, né? Então, parto de um espaço x compacto e removo um ponto específico a fim de que eu perca a compacidade em y, né? Tá? Então, nesse caso, sob essa hipótese, a gente tem que a compactificação de y é homeomorfo ao meu espaço original x. Então, com esses dois exercícios, a gente consegue verificar o seguinte exemplo, né, que a compactificação de Alexandrov de Rn é homeomorfo à esfera, tá? A esfera usual mesmo, definida aí como subespaço de Rn mais 1. Tá? Então, para verificar isso, o que a gente faz é tomar a esfera Sn e remover um ponto da esfera, né? Por exemplo, o polo norte da esfera. Né? E a gente sabe que Rn e a esfera menos um ponto, elas são homeomorfas via o que a gente chama de projeção estereográfica, né? Que é uma aplicação bastante canônica aí do Rn até o Rn mais 1, que faz essa conjugação aí entre Rn e a esfera menos um ponto, né? Então, fica como exercício, ela tem uma construção geométrica bastante interessante, mas eu vou deixar que vocês verifiquem as particularidades aí e a definição dessa função, tá? Mas, bom, analiticamente ela é definida assim, e eu peço que vocês verifiquem que, de fato, essa função ela é um homeomorfismo entre Rn e Sn menos um ponto, tá? Então a G de fato ela vai ser um mergulho aqui, a imagem da G vai ser justamente a esfera menos um ponto, tá? Então aqui, né, nessa construção aqui, eu estou de fato tomando um espaço que a princípio é compacto e removendo um ponto, tá? A hora que eu removo um ponto, eu tenho que esse espaço resultante ele é homeomorfo ao Rn, né? Então, do exercício 1, eu tenho que a compactificação de Alexandrov de Rn é homeomorfo à compactificação de Alexandrov da esfera menos um ponto, né? Então, aqui só notar que a esfera menos um ponto, ela de fato satisfaz essa propriedade aqui do exercício 2, porque ela é homeomorfa ao Rn e o Rn não é compacto, né? Então, eu estou de fato tirando um ponto da esfera e a esfera e esse espaço resultante ele deixa de ser compacto. Então, eu posso falar da compactificação de Alexandrov desse espaço resultante aqui, né? Então, as compactificações de Rn e de Sn menos um ponto são homeomorfas pelo exercício 1 e pelo exercício 2, a compactificação de Alexandrov da esfera menos um ponto vai ser homeomorfa à própria esfera, né? Então a gente conclui que a compactificação de Alexandrov de Rn é justamente a esfera n-dimensional, tá? Então aqui a gente conclui a aula de hoje e conclui os tópicos aí que eu pensei em abordar sobre espaços compactos.